Durante a luta do movimento dos direitos civis dos negros, o nome Malcolm X causava frio na espinha dos homens brancos. Vindo de uma infância pobre, tendo sofrido muito nas mãos de instituições americanas, Malcolm X é sinônimo de luta e de enfrentamento aos brancos e suas práticas raciais opressoras. A história de Malcolm, escrita na célebre autobiografia, considerada uma das maiores obras da história do século XX, mostra a impressionante e corajosa vida do líder. Hoje, aqui na Iconografia da História, vamos falar sobre a trajetória de Malcolm X. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História. Vim rapidinho pedir o like de vocês para que se inscrevam no canal, ative o sininho. E hoje a gente vai fazer um vídeo que também foi muito pedido nos comentários. Os caras, pô, fala do Malcolm X, mano. Malcolm X é da hora. Fala do Malcolm X, a luta antirracista do Malcolm X. Então, a gente trouxe esse assunto interessante após ter lido a biografia dele, né? Uma biografia, um calhamaço enorme, tem quase 700 páginas, e vocês possibilitaram que a gente conseguisse comprar um exemplar com o dinheiro que vem dos likes. Então, vamos embarcar junto com a gente nessa viagem para os Estados Unidos dos anos 50 e 60. Edu, roda a vinheta. Galera, falar da história do Malcolm não é uma coisa fácil. Inclusive ele tá aqui no fundo, ó. Ele é um dos nossos ídolos aqui do canal. Nós fechamos o livro inteiro e ainda faltou coisa. Então já pedimos perdão de antemão. O conteúdo tá bem completo, mas a gente não vai dar conta de tudo, porque a vida dele realmente aconteceu muitas coisas. Malcolm Little nasceu em 19 de maio de 1925 em Omaha, Nebraska, nos Estados Unidos. Seu pai, Earl Little, era um pastor batista e membro da Associação Universal para o Progresso do Negro e da NAACP, Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor. Ambas organizações, as duas, eram organizações que lutavam contra o racismo. Earl, pai de Malcolm, não estava em Omaha por acaso, galera. Em 1919, 6 anos antes do nascimento de Malcolm, ocorreu uma rebelião violentíssima de homens negros naquele lugar. Os brancos da cidade resolveram linchar e colocar fogo em um homem chamado William Brown, um jovem negro que foi acusado de molestar uma mulher branca. Nada foi comprovado, mas mesmo assim a população branca foi pra cima do cara, linchou, jogou piche quente e queimou ele numa fogueira. Cara, eu acho que nem podemos mostrar essa imagem aí, mas depois você joga no Google aí, William Brown, lynch, vai aparecer. Enfim, o fato gerou um conflito entre negros e brancos que quase terminou no enforcamento do prefeito da cidade. No término, mais de 100 pessoas perderam a vida. Na época, Nebraska, o estado de Nebraska, que fica no meio do país, recebia negros fugindo do sul, lugar mais racista do território. Isso causou uma onda de racismo e xenofobia, já que brancos achavam que os negros tiravam seus empregos, porque cobravam mais barato pela mão de obra. Aqui vale fazer um parênteses importante para explicar historicamente por que o racismo dos Estados Unidos é tão agressivo e por que essas rebeliões ocorriam. A gente vai trazer a história do Malcolm X, mas primeiro a gente tem que trazer essa história do contexto. Vamos lá, galera. De forma bem sintética, os Estados Unidos foi um dos países que mais escravizou negro na história do mundo. Geralmente, esses negros eram levados para fazendas no sul do país, lugares onde eram produzidos chás e algodão, em sua maioria. Em um determinado momento, galera, o país entrou em uma guerra, em um conflito armado civil. Conhecemos como Guerra de Secessão ou Guerra Civil Norte-Americana. Uma das questões mais importantes que deu origem ao conflito foi o debate sobre a abolição da escravidão. O sul dos Estados Unidos, então, formado por alguns estados, entrou em conflito com o norte. E esse conflito durou alguns anos e trouxe feridas terríveis ao país. Lincoln, o Abraham Lincoln, né, um presidente muito famoso, que era presidente dos Estados Unidos na época desse conflito, passou a chamada 13ª Emenda, que dava fim à escravidão, mas também passou uma lei que todo negro que lutasse pelo norte teria sua liberdade garantida. Então todo negro do sul que lutasse pelo norte teria sua liberdade garantida por lei. Ao terminar a guerra, com a vitória do norte, parte dos negros americanos receberam pedaços de terra e crédito para poder produzir. Alguns brancos perderam terra e um ódio racial se instaurou principalmente entre os estados do sul. Houve até a criação de uma organização aí que a gente não pode falar o nome por conta da adequação à política de conteúdos da plataforma, mas você já sabe qual é, né? Aquela que seus membros usam roupa de Zé Gotinha mal feita e que queimam cruzes na porta da casa dos outros. A gente nem precisa falar, uma risada que você vê aí na internet publicada em redes sociais, você
vai saber do que a gente está falando. Bom, esse ódio racial tornou comum o linchamento e a perda de vida de negros, prisão deles por qualquer coisa, e isso causou conflitos terríveis. Vocês podem entender mais profundamente esse lance acessando a história de George Stinney Jr., que temos aqui no canal. Ele foi o mais novo condenado à cadeira elétrica da história. A gente vai deixar no card para vocês. Bom, vamos voltar aqui então na história. Então o pai de Malcolm, o Earl Little, ele era um pastor batista que foi para Omaha, em Nebraska, para conduzir a luta dos negros contra os brancos. O homem era um ativista que não baixava a bola, impossível de se calar. O pai do Malcolm foi amarrado numa linha de trem e o trem passou por cima dele. Vocês imaginam, após a perda da vida do pai, a mãe de Malcolm é internada num sanatório e a família começou a passar fome. Em função disso, Malcolm viveu um tempo da sua vida entre eles saindo de orfanatos e foi adotado por algumas famílias. Com a personalidade forte, características típicas já de um grande líder, Malcolm X, mesmo criança, se destacou nas escolas pelas quais passou. Mesmo com a estrutura familiar desagregada, Malcolm estava decidido a cursar direito, ele queria ser advogado, até que ele teve uma conversa desagradável com seu professor de língua inglesa, né? Que seria tipo o professor de língua portuguesa no Brasil. O professor de língua inglesa dele fez com que sua trajetória mudasse totalmente de caminho. O professor disse para ele o seguinte, que negro nunca chegaria a ser um bom advogado e que ele teria mais futuro infringindo a lei do que defendendo ela, ou seja, ele tinha mais futuro sendo assaltante do que sendo advogado. Pô, imagina seu professor, cara, uma palavra de professor é muito forte. E o Malcolm descreve na biografia dele, na autobiografia dele, que esse acontecimento aí causou muita raiva e revolta nele, tá ligado? Após a conversa com o professor, muito decisiva para sua vida, Malcolm mudou-se para o Harlem, famoso bairro negro de Nova York, local de maior efervescência da cultura negra americana no período. Imagina o Harlem nos anos 40 e 50, galera. O jazz bombando, o som nascendo no final dos anos 50, muito louco. Em pouco tempo, Malcolm se envolveu com o crime, traficando entorpecentes e realizando pequenos furtos e assaltos por ali. Após se desentender com um dos chefes do tráfico de Nova York, ele mudou-se para Boston e montou com uma namorada um grupo criminoso que assaltava residências até ser preso em 1946. A prisão, galera, mudou para sempre a história de Malcolm X. Foi dentro das celas do presídio que ele conheceu a seita Nação Islã e teve contato com os ensinamentos do líder religioso Elijah Muhammad, cuja seita tinha como filosofia a separação entre brancos e negros e o combate feroz para impor a supremacia negra sobre os arianos. Segundo esse segmento religioso, a seita que ele começou a fazer parte, havia um plano de destruir todos os negros para que eles não se unissem sob a bandeira do islamismo e pudessem construir aí uma grande nação negra e islâmica. Malcolm virou um leitor voraz e pregou os ensinamentos da seita dentro da penitenciária onde ele estava. Com a empreitada, atingiu um grande número de seguidores e sua fama aumentou entre os negros da instituição. O Malcolm Lee adota então o nome Malcolm X porque ele dizia que ele não sabia quem eram os seus parentes, porque os seus familiares, os seus antecedentes, tinham sido sequestrados da África e vieram para cá sem sobrenome, então seu sobrenome era X, era uma incógnita. Bom, galera, após ser libertado no início dos anos 50, rapidamente virou líder da Nação Islâmica. Com muito carisma e uma língua afiada, ele desafiava e dizia aos brancos coisas que todo negro oprimido gostaria de dizer. Ele viajou pelo país e ampliou a popularidade da Nação Islã, disseminando um discurso sempre ligado ao confronto. Se eles batem em nós, nós batemos neles. Malcolm dizia que o negro não deveria dar a outra face, como Jesus fazia. Que a violência do opressor necessitava de combate a partir de uma reação proporcional ao que o agressor fazia. Tomei um tapa na cara? Eu vou lá e vou dar um tapa na cara do cara e já era. Malcolm é praticamente o pai do fogo nos racistas. Esse ponto de vista, galera, fez com que ele rivalizasse muito frontalmente com outro líder negro da época, Martin Luther King, em relação aos rumos da luta racial. Os dois são contemporâneos, inclusive, uma curiosidade interessante que acho que vocês vão gostar, e temos um vídeo aqui que mostra isso, é que os dois principais líderes do X-Men, aquele desenho, né, é o Magneto e o Professor Xavier. Esses caras foram baseados nos dois líderes negros, Martin Luther King e Malcolm X. Vale a pena conferir. Inclusive, galera, a gente tem na nossa loja virtual, e vamos deixar o link aqui para vocês, tanto camisetas com o Martin Luther King, como camisetas com Malcolm X, se vocês quiserem adquirir, aí vocês ajudam muito no nosso trabalho, e vocês, a partir desse vídeo, também ficam conscientes do que vocês estão vestindo. Bom, voltando aqui, galera, segundo Malcolm X, Martin Luther King era um grande conciliador e esperava que os brancos concedessem direitos, os quais, na verdade, deveriam ser constituídos por uma política e justiça exclusiva feita por negros e para negros. Para ele, para Malcolm X, a separação e a constituição de uma nação negra autônoma era
melhor caminho e não a integração como Martin Luther King pensava. Quanto ao discurso, Malcolm X virou a voz do radicalismo político negro americano, influenciando uma série de pessoas, principalmente jovens, os quais, depois de ingressarem em grupos de resistência como os Panteras Negras, fariam parte do movimento Black, de exaltação do negro e etc. Todos esses movimentos mais radicais, eles têm um pé um pouquinho no Malcolm X. Malcolm fez discursos célebres, cujos conteúdos até hoje são usados pelos movimentos negros. Em um de seus discursos mais famosos, ele faz a separação entre dois tipos de negros americanos, o negro do campo e o negro da casa. Vou pedir para o editor colocar um pedacinho desse discurso. Back during slavery, when black people like me talked to the slaves, they didn't kill him. They'd send some old house Negro along behind him to undo what he said. You have to read the history of slavery to understand this. There were two kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field Negro. And the house Negro always looked out for his master. When the field Negroes got too much out of line, he held them back in check, put them back on the plantation. The house Negro could afford to do that because he lived better than the field Negro. He ate better, he dressed better, and he lived in a better house. He lived right up next to his master in the attic or the basement. He ate the same food his master ate and wore his same clothes. And he could talk just like his master. Good diction. And he loved his master more than his master loved himself. That's why he didn't want his master hurt. If the master got sick, he'd say, "What's the matter, boss? We sick?" When the master's house caught a fire, he'd try and put the fire out. He didn't want his master's house burned. Pro Malcolm, galera, enquanto o negro do campo se ferrava e era oprimido, odiando o patrão e vivendo o pesadelo americano, o negro da casa era cooptado e era cúmplice da escravização, pois se achava próximo do branco, queria ser como ele. Em suma, o negro do campo seria o cara que sabia que o racismo existe e que sofre com o racismo na pele e é consciente, e o negro da casa é aquele cara que nega que o racismo existe ou é subserviente ao cara que é branco. A forma do discurso do Malcolm X causava uma separação clara entre brancos e negros, e a postura que se deveria ter em frente aos opressores era muito forte mesmo. Ele era um cara, Malcolm X era um cara extremamente agressivo. Ao final dos anos 50, Malcolm X lotava estádios e ajudava a formar a opinião de boa parte das famílias negras norte-americanas. Andava pelo país auxiliando na formação de grupos de resistência nos guetos negros e a construção de templos que pregavam a filosofia da sua seita, a nação islã. O Malcolm X, galera, chegou a manter a amizade com Fidel Castro e aconselhar atletas e atores famosos como o pugilista Cassius Clay, conhecido mais como Muhammad Ali. Inclusive, Ali era amigo de Malcolm X e ao final da vida de Malcolm eles romperam por problemas que eles tiveram em comum, porque Muhammad Ali acreditava numa coisa e Malcolm X passou a acreditar em outra. Fidel Castro, inclusive, visitou Malcolm X no Harlem e eles trocaram ideias sobre uma pá de coisa. Tem até uma foto que causou muito impacto na elite americana quando os dois tiraram uma foto no mesmo quarto juntos. No início dos anos 60, já com um líder conhecido mundialmente, X descobre que o líder da seita qual ele fazia parte, Elijah Muhammad, havia engravidado 6 adolescentes. Malcolm X, que sempre foi muito ético, veio a público e denunciou o líder religioso, iniciando o primeiro grande conflito na seita. Além disso, ele passou a discordar publicamente de Elijah, o que levou o líder a achar que Malcolm queria o seu lugar. Após uma viagem para Meca, a cidade que todo islâmico tem que ir, Malcolm adotou a postura conciliatória com os brancos e alterou seu discurso para a defesa integral dos direitos humanos, entrando em contradição com a filosofia que ele pregou ao longo de sua vida de militância, o que causou o rompimento total com os líderes da nação islã. E aí o bicho pegou. Em 1964, galera, Malcolm e sua família passaram a receber ameaças de morte constantemente. Sua autobiografia, Malcolm X confessa várias vezes que sabia que não teria muito tempo de vida. Tem até uma famosa fotografia, a gente tem até ela na camiseta que a gente indicou para vocês, tirada pela revista Life, que mostra Malcolm com uma arma dentro de seu esconderijo. Era um recado aos que queriam sua cabeça. Se vier, vai tomar chumbo também. Em 1965, enquanto discursava em um teatro no Harlem, bairro onde era aclamado como principal líder negro, Malcolm foi alvejado por 13 disparos de arma de fogo, em frente à sua esposa grávida de gêmeos e de suas 2 filhas que ele já tinha ali e já tinha consciência do que estava acontecendo. Perdia a vida ali um dos maiores líderes negros que o mundo já conheceu. A investigação policial, galera, apontou como os caras que tiraram a vida dele, 4 membros da nação islã que, convencidos pelos líderes religiosos, tiraram a vida de Malcolm X, adiantando o seu aparecimento nos livros de história e a sua sacralização como símbolo da luta negra pelo mundo. As ideias de Malcolm X
foram retomadas ao longo dos anos 70 e 80, durante o período conhecido como a explosão do Black Power, da cultura negra aí na música, na dança, etc. Suas falas, discursos e ideias influenciaram ainda influenciam, inclusive, movimentos de luta contra o racismo, como o Black Lives Matter. A letra X, galera, se tornou motivo de coragem e causadora de medo no sistema racista estadunidense, que é um país muito racista mesmo. Malcolm adotou o X, né, como a gente já destacou, porque dizia que não tinha sobrenome, já que seus ancestrais foram vítimas da escravização e da saída forçada da África, do continente africano. Em todo o distúrbio racial desencadeado nos Estados Unidos, as ideias do Malcolm X se fazem presentes e são como combustível para a continuidade da luta contra a opressão racial. Malcolm X foi um grande líder, é um homem cuja vida vale conhecer. É alguém que perdeu a vida por seus ideais, um homem, um mito, uma lenda, um herói. Só que mais do que isso, X era um homem negro que ajudou a mudar as engrenagens sociais do seu tempo. Nossa pesquisa foi realizada tendo como base a autobiografia dele, tá? Escrita pelo próprio Malcolm X em parceria com o escritor Alex Haley. É um escritor clássico de um livro chamado Raízes Negras, que conta a história de Kunta Kinte, um cara que manjava muito de racismo dos Estados Unidos. A publicação, né, esse livro está entre os 100 maiores livros de não ficção para se ler antes de perder a vida. E foi considerado pela revista Time como a obra mais influente da cultura afro-americana dos últimos 50 anos. O texto foi traduzido, galera, por mais de 20 línguas e vendeu 20 milhões de cópias pelo mundo, aumentando ainda mais a fama e a iconografia em torno do líder negro. Algumas de suas frases a gente vai apresentar a seguir ecoam por todos os cantos do mundo como símbolos da luta dos oprimidos. Então vou falar algumas frases do Malcolm X aí para vocês verem que interessante. Abre aspas. Se você não cuidar, os jornais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimidas. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Eu não vejo nenhum sonho americano. Eu vejo um pesadelo americano. Fecha aspas. Abre aspas de novo. A educação é um elemento bastante importante na luta pelos direitos humanos. É um meio para ajudar os nossos filhos e as pessoas a redescobrirem a sua identidade e assim aumentar seu autorrespeito. Educação é o nosso passaporte para o futuro, pois amanhã só pertence ao povo que prepara o hoje. Em 2016, galera, a cantora Beyoncé, uma das mais famosas do mundo, realizou uma performance coreográfica durante o show que ela fez no Super Bowl. Durante a dança, suas auxiliares e ela formaram o X do Malcolm X. Dizem que muitos racistas sentiram até frio na espinha só de lembrarem do emblemático nome desse grande afro-americano. Um símbolo de luta, cujo exemplo e história ultrapassam qualquer época ou qualquer fronteira. Temos ele aqui atrás da gente e, como a gente disse, ele é um dos ídolos do nosso canal, da equipe do nosso canal aqui. A gente usou a autobiografia dele, vamos deixar o link aqui para vocês comprarem. Se vocês comprarem pelo nosso link, vocês garantem que a gente receba uma comissão. Assim como os outros livros que a gente indicou, vai deixar aqui também, assim como o link das camisetas na nossa loja virtual. E antes de ir embora, eu tenho que pedir o like de vocês, que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber novas notificações de vídeos que a gente lançar aqui. A gente está lançando bastante vídeo. Virem membro do nosso canal por apenas R$ 4,99 por mês, que vocês vão ter uma proximidade muito maior com o nosso trabalho. Se quiserem doar alguma quantidade em dinheiro, se gostou dessa história, clique no botão valeu aí e doe qualquer valor que seja mais cômodo para você, porque ajuda muita gente a produzir, a manter o nosso canal, a manter a nossa estrutura e a melhorar cada vez mais a nossa qualidade. Eu sou o João Paviotti, forte abraço, valeu!